Bom dia, senhoras e senhores procuradores de justiça. Daremos início à 10ª sessão ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, fazendo para tanto a conferência de quórum. Na qual registra a presença da doutora Francisca Delária, doutor José Maurício, doutor Oscar Dalva ausente, justificou que estava impossibilitado em razão de força maior de comparecer, doutora Vera Brandão presente, doutora Sheila presente, doutora Neves presente, doutora Magnólia presente, doutor Márcio Tibério ausente, doutor Luiz Eduardo também justificou o atraso, em razão de força maior, doutora Lúcia Gugel presente, doutora Maria José presente, doutor Manuel Lima Soares, ausência justificada em razão de sessão do Tribunal de Justiça, doutora Vanja ainda ausente, doutora Suzane presente, doutor Zé Wilson presente, doutora Fernanda Castelo Branco, ausência justificada, também sessão do Tribunal de Justiça, doutora Carmelita, ausência justificada em razão de férias, doutora Luzanira presente, doutora Edneia, ausência justificada em razão de férias, doutor João Cortez ainda ausente, doutor Firmino ausente, doutora Vera Ferraz, doutor Firmino presente, doutor Firmino presente, doutora Vera Ferraz presente, doutor Alcides presente, doutor Léo presente, doutora Lorraine presente, doutor Miguel Ângelo presente, doutor Oziete presente, doutora Ângela presente, doutora Elsuérdia, falta justificada em razão de licença de saúde, doutor Pedro Casimiro presente, doutora Socorro Brito, ausência justificada em razão de consulta médica, doutora Rita de Cássia ainda ausente, doutora Aurenia ainda ausente, doutora Águida presente, doutora Isabel presente, doutora Ângela presente, doutora Fátima Valente presente, doutor José Raimundo Pinheiro de Freitas, ausência justificada em razão de férias, doutora Nádia ainda ausente, doutora Joísa presente, doutora Sônia Bandeira, ausência justificou o atraso, né? Doutor Irã, falta justificada em razão de presença no Tribunal de Justiça do Ceará. Totalizando, portanto, 26 procuradores de justiça, verifica-se a existência de quórum legal para a abertura da presente sessão. Registro a presença do excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Aureliano Rebouças Júnior, na condição de presidente da Associação Cearense do Ministério Público. Quero saudar a doutora Sandra e os servidores que aqui estão, a Simone, a Camila, o Dário, agradecer a presença de todos, pedir as bênçãos de Deus para termos uma manhã de trabalho profícua. Deliberação acerca da ata é a 9ª sessão ordinária, realizada no dia 18 de setembro. Ponho a ata em discussão. Não havendo interessados em discutir, submeto a deliberação, questionando se há alguma objeção à aprovação da ata. Então, não havendo nenhuma objeção, o Colégio de Procuradores, à unanimidade, aprova a ata da 9ª sessão ordinária. Não houve distribuição de processo até encaminhamento da presente pauta. Matéria de conhecimento, eu questiono se o Colégio dispensa a leitura dos processos de conhecimentos conforme constam na pauta, assim todos tomam conhecimento das matérias. Tem uma comunicação ao que todos tomaram conhecimento de uma tragédia que se abateu sobre a nossa cidade, o nosso estado, desabamento do prédio André, no Dionísio Torres, e ontem nós tomamos como medida emergencial a designação do Núcleo de Investigação Criminal para acompanhar todos os procedimentos afetos à seara criminal justificáveis em face de uma possível conduta criminosa de quem quer que seja, né? Então, designei o Núcleo de Investigação Criminal e, ao mesmo tempo, em face do segundo evento que acontece em nossa cidade, é o segundo prédio que cai num espaço de tempo bastante exíguo, nós criamos uma força-tarefa que ela é composta pela Promotoria do Meio Ambiente, a doutora Socorro Brilhante, a doutora Giovana
né, de conflitos fundiários. A doutora Josiana França, que é do Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência. Deixa eu me lembrar aqui mais. Sim, a doutora Fátima, também da Cidadania. E doutora Daniele ou doutor Fabrício, a gente não me recordo, um colega também aqui da assessoria jurídica, para que possamos, juntamente com os demais órgãos responsáveis pela fiscalização, seja do Estado, seja da Prefeitura, seja de entidades outras como o CREA, fazemos uma análise conjuntamente de toda essa situação desses prédios que se encontram em condição de fragilidade, impondo riscos não apenas aos seus moradores, mas a todos nós, né? Ontem, como nós soubemos, a primeira vítima a ser registrada com óbito foi uma pessoa que não morava no prédio e sim trabalhava no mercadinho ao lado do prédio. Então isso é uma condição de gravame social de grande monta que não diz respeito apenas aos moradores e sim a toda a sociedade, e precisamos realmente atuar de forma bem eficaz e contundente para que outras tragédias dessa mesma magnitude não se abatam sobre a nossa cidade. Então a comissão vai estabelecer o seu planejamento, as suas etapas de ação, e evidentemente darei conhecimento a vossas excelências quando da criação dessas atividades a serem realizadas por esta comissão, e espero que a gente consiga, como tudo que vem acontecendo, né, o Ministério Público seja proeminente no encontro de soluções, né? Isso que a gente busca. Nós não temos nos afastado de nenhum problema que vem acontecendo na sociedade. Em todos o Ministério Público vem participando, porque eu acho que é esse o nosso desiderato constitucional, recebendo evidentemente os riscos desse protagonismo, dessa participação, que a gente sabe que às vezes quem se afasta do problema não corre riscos de sofrer críticas, mas lamentavelmente não faz parte daquela solução do problema. Eu acho que o problema é de todos nós temos que enfrentar, ver as responsabilidades de cada um, né, apurar as responsabilidades de cada instituição sobre isso, e assim a gente conseguir pôr pelo menos um controle. Eu quero registrar também a presença da doutora Vângela Fontinelli e da doutora Rita de Cássia, subindo assim nosso quórum para 28 procuradores de justiça. Colegas. Doutor, por uma questão de ordem só sobre esse assunto. Questão de ordem. Sobre essa tragédia que ocorreu, realmente uma tragédia, acho que o Ministério Público deve realmente participar, mas eu só não entendi as questões de competência. O núcleo de proteção de vítima à violência ser utilizado para isso. O NUINC ser utilizado nisso. O conflito fundiário ser utilizado nisso. Eu acho que a criação de uma comissão do Ministério Público, ótimo, determinar promotores. Mas utilizar núcleos que não tenham competência específica para isso, eu acho que pode criar um problema de conflito de competência com a Polícia Civil, com a APFOSSE e com os outros órgãos. Porque, assim, o que é que conflito fundiário tem com isso? O que é proteção de vítima da violência tem com isso? Então, assim, eu não estou, em momento algum, fazendo crítica a que o Ministério Público participe e entre. Mas eu não entendi, e eu tenho medo até, porque eu acho assim, quando a pessoa age, principalmente o Ministério Público, num litígio judicial, pode ser argumentado até a incompetência desses órgãos. Então, assim, por que não a criação de uma comissão dado um documento, como é que se diz, para uma portaria, para tal promotor, do que determinar órgãos que não têm,
Conflito fundiário não se enquadra na competência de conflito fundiário, não se enquadra em proteção de vítima de violência, não se enquadra do NUINC, porque o NUINC não foi feito para isso. Então, eu acho que é só isso, é só dizer assim, criar-se-ia, como dizia o saudoso presidente, criar-se-ia uma comissão, comportaria, mas jamais, como foi divulgado, que o núcleo tal, o núcleo tal, o núcleo tal, o núcleo tal agirão nesse caso. Porque alguém da sociedade, ou então o lado opositor pode dizer assim, e o que é que vocês têm a ver com... O que é que esses núcleos têm a ver com essa atividade? Eu acho que é bem diferente de um grupo formado, como se fazia. Porque assim, eu não me lembro, caiu um prédio no subúrbio aqui, e eu não me lembro de ter sido criado que o NUINC, que a proteção à vítima de violência, porque assim, quando caiu aquele prédio que não morreu ninguém, também foi uma agressão, aquelas pessoas estão até hoje, o senhor sabe, né? Sem moradia, sem nada. Esse caso especial, eu achei até bonito, o governador voltou na mesma hora. Talvez o Dionísio Torres seja um bairro mais assim, voltou da mesma hora, todo mundo voltou, não sei o quê, ofereceram pousadas, houve uma mobilização, não sei se é porque a gente já aprendeu com outro erro, uma mobilização bem maior do que aquele. O pessoal está desamparado até hoje, ainda sem moradia. Então, eu acho que assim, a criação, eu concordo, aplaudo a sua ideia de que o Ministério Público tem que participar disso. Eu não me lembro da vez passada de ter participado no prédio que caiu no subúrbio. Mas que caiu agora um prédio, eu aplaudo. Agora eu acho que é para ser criado uma comissão com portaria específica para acompanhar a colocação de núcleos que não têm competência para isso. Eu acho que pode criar um conflito de competência com a Polícia Civil e demais instituições para dizer assim, não é vítima de violência, não é conflito fundiário, é só isso. É só uma questão administrativa que eu estou abordando. É só isso, para que nós depois não venhamos a sofrer assim, um constrangimento de dizer assim, vocês não são competentes por aí, por esse lado. Só isso. Eu talvez me expressei mal, doutor Léo. Na verdade, existem 2 núcleos que foram designados agora em face do caso concreto demandar a atuação desses 2 núcleos, que é o núcleo de investigação criminal, em face das investigações que serão feitas no evento em si. Então, o núcleo de investigação criminal foi designado para fazer os acompanhamentos devidos de possíveis condutas delitivas que ali sejam vislumbradas. E o núcleo de apoio às vítimas de violência, até porque aquelas pessoas são vítimas, o núcleo está apoiando. Inclusive ontem nós já tivemos um primeiro contato. O núcleo fará a visita também, como vem sendo muito bem dirigido pela doutora Josiana. O núcleo vai fazer uma visita a todas as vítimas. É um espaço que o Ministério Público vem se empenhando em ocupar, né? Porque não apenas a gente ter o olho voltado ao réu, mas também às vítimas, e é isso que a gente vem fazendo, e nesse caso as vítimas também estão bastante fragilizadas. Quanto a essa atuação nesse segundo momento, aí eu citei as promotorias, mas a portaria é exatamente como Vossa Excelência está dizendo, designando a doutora Giovana, e eu falei de conflitos fundiários para justificar o porquê que ela estava sendo designada, e não obstante ser uma ação discricionária do Procurador-Geral. Porque a doutora Giovana, ela tem uma expertise, não apenas em conflitos fundiários, mas toda a condição de planejamento urbano da cidade de Fortaleza. Inclusive, ontem, conversando com a doutora Giovana, ela me disse que já tinha até uma relação desses imóveis que estavam nessa situação de fragilidade. A doutora Socorro Brilhante também justificando ao colegiado que é a Promotoria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano. Então ela tem também, a doutora Socorro Brilhante, vai ser designada, não é a promotoria ou nenhum núcleo, é a promotora Socorro Brilhante. A doutora Fátima, porque o caso envolve também uma questão que afeta a cidadania. E o núcleo de apoio às vítimas de violência, porque, sem dúvida, aquelas pessoas que estejam também em imóveis fragilizados, como Vossa Excelência bem colocou, às vezes pessoas que carecem de uma condição social
abastada, né? São pessoas pobres, pessoas carentes, e precisa dessa atuação do núcleo. O núcleo tem psicólogo, ela tem aquela assistência que se dá. Mas a portaria é designando os colegas, na verdade, as colegas, né? Para atuarem conjuntamente e não núcleos. O núcleo é só nesse primeiro momento. Colegas, chega em minhas mãos uma decisão da lavra da nossa querida decana, a doutora Francisca Idelária Pinheiro Linhares, que é uma decisão em caráter liminar, que realmente ela aportou aqui dia 16/10, às 9h20, e eu não sei, doutor Idelária, se Vossa Excelência pretende fazer alguma digressão sobre o caráter da decisão, mas estou trazendo aqui para ser cumprida. Pronto. Então, se as senhoras e os senhores me permitem, para dar ciência ao colegiado, eu vou ler rapidamente. Pronto. Eu dou conhecimento ao colegiado. Trata-se de requerimento, é o processo número 30157/2019, dígito 0, que tem como interessada a doutora Maria Magnólia Barbosa da Silva, procuradora de Justiça. Decisão. Trata-se de requerimento administrativo formulado pela doutora Maria Magnólia Barbosa da Silva, procuradora de Justiça, inicialmente dirigido ao Procurador-Geral de Justiça, pleiteando que a chefia da instituição lhe dê posse no cargo de conselheira perante o Colém do Conselho Superior do Ministério Público, petitório formulado no dia 11 do presente mês. A Secretaria dos Órgãos Colegiados realizou a distribuição regular dos vertentes, competindo a relatoria a esta Procuradora de Justiça. No último dia 14, a peticionante pediu incidentalmente a concessão de medida liminar, abre aspas, no sentido de que lhe seja dado posse e exercício no cargo de conselheiro do Conselho Superior do Ministério Público pelo restante do mandato, em razão da aposentadoria voluntária do excelentíssimo senhor Procurador de Justiça e conselheiro Dr. Eulério Soares Cavalcante Júnior, nos termos do artigo 35, parágrafo 3º e 41, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual 72/2008, fecha aspas. O pedido foi acompanhado da certidão número 132/2019, lavrada pela doutora Sandra Viana Pinheiro, secretária dos órgãos colegiados, atestando que a postulante é a Procuradora de Justiça mais antiga que não apresentou recusa expressa nos 30 dias que antecederam a eleição, nos termos do artigo 35, parágrafo 2º da aludida Lei Complementar Estadual 72/2008, bem como já fora convocada na qualidade de suplente, nos termos do artigo 35, parágrafo 3º da aludida Lei Complementar Estadual 72/2008, para integrar o Conselho Superior do Ministério Público no julgamento do processo 22.517/2017, dígito 9. É o breve relato descido. Ao exame da questão, necessário registrar serem fatos públicos e notórios. 1. A aposentadoria do Dr. Eulério Soares Cavalcante Júnior, então Procurador de Justiça, integrante do Conselho Superior do Ministério Público, ocorrida no último mês de setembro. 2. Ser a doutora Maria Magnólia Barbosa da Silva, suplente mais antiga e que não apresentou recusa no tritídio legal que antecedeu a eleição do Conselho Superior do Ministério Público para exercício no ano de 2019. Embora não haja negatória por parte do Procurador-Geral de Justiça neste processo, também é de conhecimento notório que o egrégio Conselho Superior do Ministério Público, abre aspas, decidiu que a convocação de suplente para compor o Conselho Superior do Ministério Público, em substituição ao conselheiro Dr. Eulério Soares Cavalcante Júnior, ocorrerá pela ordem de antiguidade dos membros da segunda instância, sendo excluídos os membros que integram o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, os membros que integram o Conselho Superior do Ministério Público nos últimos 2 anos consecutivos e os membros que apresentam recusa expressa. Pelo teor da decisão supra, a requerente, por integrar o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, não poderia ser convocada para compor o Conselho Superior do Ministério Público, conforme consta da ata da 34ª sessão ordinária do Conselho, ocorrida aos 17 de novembro de 2019. Tal entendimento, com efeito, guarda relação com o fato de que um membro não pode ser compelido, salvo a previsão expressa em lei,
a deixar de ocupar um cargo em um órgão colegiado para integrar outro. Ocorre que, segundo a própria requerente afirma, sua opção de não exercer o direito de renúncia à eleição para compor o colendo do Conselho Superior deu-se de modo livre e consciente, ou seja, a digna procuradora tinha plena ciência de que, uma vez surgindo a necessidade, poderia ser convocada a integrar o colegiado, e não existiria, assim, um ato forçoso por parte da administração superior, pois o resultado, aspas, convocação, fecha aspas, já era esperado. Nos termos do artigo 35, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual 72/2008, uma vez não atingido o número de candidatos e suplentes necessários à composição integral do colegiado, serão candidatos todos os procuradores de justiça que tenham deixado manifestado recusa expressa nos 30 dias anteriores à realização da eleição, ressalvadas as hipóteses de inelegibilidade, enquanto que o parágrafo 3º do mesmo artigo versa sobre a convocação dos membros caso esgotado o número de suplentes, a qual recairá sobre os procuradores mais antigos no cargo, ressalvadas, de igual modo, as inelegibilidades. E transcreve Vossa Excelência o artigo 35. A eleição para o Conselho Superior do Ministério Público será realizada na Procuradoria-Geral de Justiça na primeira quinzena do mês de dezembro, das 8 às 17 horas, de acordo com as instruções baixadas pelo órgão especial do Colégio de Procuradores, através de resolução com publicação no órgão oficial na primeira semana de novembro. Parágrafo 1º, omisso. Parágrafo 2º. No caso de não existência de número suficiente de candidatos à formação do Conselho Superior do Ministério Público, incluindo os respectivos suplentes, serão considerados como tais todos os membros do Colégio de Procuradores de Justiça em efetivo exercício, que não manifestarem recusa expressa no prazo de 30 dias antes da eleição, ressalvadas as hipóteses de inelegibilidades. Parágrafo 3º. No caso de não se compor quadro de suplentes por falta de votos, serão considerados suplentes os membros do Colégio de Procuradores que não manifestarem recusa expressa, obedecida a ordem de antiguidade no cargo e ressalvadas as hipóteses de inelegibilidades. Persistindo a falta de número suficiente de suplentes, o Colégio de Procuradores de Justiça disciplinará a matéria. Parágrafo 4º, omisso. Ressalte-se a parte final do parágrafo 3º, que determina a competência do Colégio de Procuradores de Justiça para disciplinar os casos em que persista a falta de membros para compor o Conselho Superior do Ministério Público. As hipóteses de inelegibilidades, por seu turno, estão previstas numerus clausus nos artigos 37 e 38 do mesmo diploma legal. Artigo 37. É inelegível o procurador de Justiça que tenha exercido no período de 120 dias anteriores à eleição os seguintes cargos. Já caminho para concluir, colegas. Não é muito longo não, a decisão. Então são inelegíveis o Procurador-Geral de Justiça, Vice-Procurador-Geral de Justiça, Corregedor-Geral do Ministério Público, Vice-Corregedor-Geral do Ministério Público, Ouvidor-Geral do Ministério Público e Vice-Ouvidor-Geral do Ministério Público. Artigo 38. Também é inelegível o Procurador de Justiça que houver integrado o Conselho Superior do Ministério Público como membro efetivo no exercício anterior, salvo a hipótese de recondução de que trata o artigo 34 desta lei. Como se observa, o legislador não incluiu como causa de inelegibilidade o fato de o Procurador de Justiça compor, por antiguidade ou eleição, o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Para a concessão de medida liminar, é necessária a demonstração de presença de dois requisitos cumulativos, fumus boniuris e o periculum in mora. O primeiro resta evidenciado na constatação de inexistir previsão expressa sobre a inelegibilidade dos membros do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça para compor o Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do disposto nos artigos 37 e 38 da Lei Complementar 72/2008. Já o perigo da demora reside no fato de que o Conselho Superior apresenta elevado fluxo processual, decidindo relevantes questões referentes à movimentação na carreira, disciplinares e outras. Portanto, o seu funcionamento sem a composição integral pode acarretar uma sobrecarga de trabalho aos demais integrantes, o que nos parece contrário ao interesse público. Logo, sem prejuízo do reexame da causa por ocasião do julgamento meritório, bem como da abordagem sobre a possibilidade de acumulação das funções do membro em ambos os órgãos colegiados, defiro a liminar requestada.
artigo 13, inciso 2 do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça, em menor extensão, apenas para afastar a decisão tomada pelo Colégio do Conselho Superior do Ministério Público no dia 17 de setembro de 2019, uma vez que o ato de convocação é privativo do Procurador-Geral de Justiça. Artigo 10, inciso 6 da Lei 8.625/93, combinado com o artigo 26, inciso 32 da Lei Complementar Estadual 72/2008. Ciência com a máxima brevidade, a interessada ao digno Procurador-Geral de Justiça e ao Colégio do Conselho Superior do Ministério Público. Inclua o processo na pauta da próxima sessão ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça. Expedientes a cargo da Secretaria. Cumpra-se. Então, nós estamos, nesse momento, trazendo essa decisão de Vossa Excelência, doutora Idelária, e assim, dando também cumprimento, concordo com Vossa Excelência, né, o Conselho não pode ficar desprovido e, liminarmente, é o momento para dar posse à doutora Maria Magnólia, interessada, Barbosa da Silva, como conselheira, integrante do Conselho Superior do Ministério Público, até ulterior decisão deste egrégio colegiado. Estamos construindo, doutora Magnólia, já o termo de posse, a Vossa Excelência, haja vista que a decisão, como disse, acabou de chegar ao nosso conhecimento, dou, portanto, conhecimento ao egrégio colegiado. Doutor Plácido. Doutor Zé Wilson. Bom dia a todos. Doutor Zé Wilson, só registrar a presença da doutora Sônia Bandeira, que está aqui presente e integra este colegiado. Bom dia a todos. E sobre esse tema, doutor Plácido, inclusive na reunião que teve das procuradorias criminais, eu tive presente e conversei com os procuradores criminais sobre essa situação, dizendo para os colegas, e ia também comparecer à reunião do... É melhor para a gravação. Vou pedir para a transmissão, para a transmissão em face de ser uma questão mais administrativa interna corporis, que diz respeito a nossa... uma questão íntima desta instituição e deste colegiado. Senhor Procurador-Geral... Pois não, doutora Nessa. Bom dia, colegas. Eu gostaria de pedir licença para me retirar, porque eu tenho um compromisso e realmente na pauta só constava, né, as matérias para conhecimento. Então, eu gostaria de pedir licença. Pois não, Excelência, fique à vontade. Então, se todos... Vamos amadurecer isso, né, doutora Sandra, e fazer a previsão. Eu acho que a ideia do doutor Miguel é a mais consentânea ao que foi debatido. E eu pediria, então, só para caminharmos, se os colegas não tiverem mais algum ponto a ser debatido, que seja lido o termo de posse da doutora Magnólia, para que façamos a posse, cumprindo assim a ilustrada decisão de Vossa Excelência, a doutora Idelária, e passemos às comunicações. Doutora Sandra. Aos 16 dias do mês de outubro de 2019, em sessão do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará, presidida pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Plácido Barroso Rios, presentes os integrantes deste colegiado, compareceu a excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, doutora Maria Magnólia Barbosa da Silva, para, nos termos do artigo 41, parágrafo 1º da Lei Complementar número 72/2008, e Lei Complementar Estadual número 8, de 98, tomar posse no mundo de conselheira do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, para o qual foi convocada, na qualidade de suplente, pelo restante do mandato de 2019, em substituição ao excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, doutor Eulério Soares Cavalcante Júnior, em razão de aposentadoria voluntária. Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Rua Assunção 1100, José Bonifácio, Fortaleza, Ceará, e para constar eu, Sandra Viana Pinheiro, promotora de Justiça, secretária dos órgãos colegiados, lavrei o presente termo que vai devidamente assinado.
Doutora Magnólia, por favor. Eu pedi a Som para subir, né, para fazer o registro. Pronto, então. Vossa Excelência, por favor, use a palavra até a Ascom chegar aqui. Para fazer os registros fotográficos. Obrigado. Doutora Magnólia, eu pediria a Vossa Excelência, antes da fala, que Vossa Excelência fizesse a leitura e assumisse o termo de compromisso do cargo a que estará investida. Certo. Perfeito. Eu pediria, por gentileza, aos colegas ficarmos de pé para ouvirmos a leitura do termo de compromisso. Compromisso. Conforme o artigo 30 do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça, ao tomar posse e entrar em exercício nas funções do cargo de conselheira do Conselho Superior do Ministério Público, prometo desempenhá-lo com eficiência e seriedade, promovendo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, e a fiel observância da Constituição e das leis. Eu prometo, senhores. Então, com a palavra, a novel conselheira, doutora Magnólia. Excelentíssimos senhores, membros do Colégio de Procurador de Justiça, meu bom dia. Muito me honra ocupar essa tribuna nesse momento. Em atendimento à legislação do Ministério Público, da qual fiz parte nos momentos de sua elaboração, que é a Lei 8.625, e da qual também fiz parte na luta democrática, segurando a bandeira da Associação Cearense do Ministério Público no momento da Constituição Federal de 1988. Com base exclusiva na Lei 8.625, que traça as normas gerais acerca da criação do Ministério Público em todo o Brasil, é com base nessa legislação, principalmente no artigo 14, item 2 dessa lei, que fala sobre as normas gerais aplicáveis a todos os ministérios públicos do Brasil. Esse artigo número 2 diz o seguinte, desculpe, artigo 14, item 2. Eu trouxe até aqui para ler, mas não vou ler para que os senhores acompanhem o raciocínio sem citar. Diz esse artigo que traça normas a todos os ministérios públicos do Brasil. Somente, a palavra é somente, é por escrito, é literal. Somente procuradores de justiça são elegíveis para compor o Conselho Superior do Ministério Público. E diz mais esse artigo, qual a forma de composição desse colegiado? Eu digo colegiado porque somente procuradores de justiça integram o Colégio de Procuradores de Justiça. Então, não pode o colegiado ser todo do Conselho. E porque não pode ser automaticamente do Conselho, é traçado normas de acesso. E essas normas de acesso traçadas no artigo 14 é a eleição. E a eleição pode ser por duas formas. Pode ser a eleição geral, por todos os membros do Ministério Público. Essa é adotada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, em que todos os membros votam nos seus conselheiros. E pode ser também a eleição restrita só pelo Colégio de Procurador, a exemplo da eleição para corregedor. Então, são duas formas, dois modelos de composição dessa eleição. A geral nós adotamos e a restrita seria só pelo próprio Colégio de Procuradores, que ia escolher os colegas para compor o Conselho Superior do Ministério Público. Esta foi a primeira norma geral traçada no artigo 14. Naquela época, essa norma geral da Lei 8.625 veio nos momentos finais para Fortaleza. Aí, por que Fortaleza? Porque o senador Cid Carvalho era o relator. Graças a Deus, o nosso presidente da associação, na época, doutor Manuel Lima Soares, era amigo
do CID e pôde contribuir, e nós pudemos contribuir para a criação e colocação de alguns textos nessa norma geral, que é a Lei 8.625. Eu sempre digo normas gerais. Por quê? Porque ela coloca textos que a gente tem que seguir nas normas locais. E tivemos a oportunidade de ver esse artigo 14 e dizer o seguinte: ora, nós trabalhamos com uma lei que vai para o futuro. É sim, para o futuro. Esse sistema de eleição, se um dia ficar esvaziado, ou seja, sem nenhum candidato, o Conselho Superior tem que ser composto e tem que ser por membros exclusivos do Colégio de Procuradores. Porém, o sistema de eleição ficou esvaziado por alguma falta de interesse local naquele determinado tipo de sistema adotado. Foi por isso que avançamos um pouco, e vocês vão encontrar no artigo 65 da respectiva Lei 8.625 a possibilidade de convocação pelo Procurador-Geral de Justiça de membros que integram o Colégio de Procuradores para que componham o Conselho Superior do Ministério Público. Porque o Conselho Superior do Ministério Público deve existir e existe, e é inerente a cada um dos procuradores que aqui estão. O que fez a Lei 72 aqui do Estado do Ceará? Ela adotou o primeiro sistema do artigo 14, de eleição em sentido amplo, com aplausos, e essa ideia já veio em 2008, já constava no texto, e nosso relator está aqui presente, o doutor Maurício. E ela adotou também o segundo sistema, o da convocação. Mas ela adotou o segundo sistema da convocação de forma tímida, de forma restrita. Convocação só para suplentes. Só para suplentes. Ou seja, partindo do princípio de que sempre ia ter candidatos. Colocou lá para suplente. E mais avante, após a primeira lei que modificou essa do suplente, que foi a número 100, veio a terceira, que disse, olha, mesmo suplente, vamos colocar o termo renúncia. Colocaram o termo renúncia. Eu estava presente nesse termo renúncia. Suplente, desde que não renuncie. Esse texto foi colocado, eu fiquei, poxa, onde é que está nas normas gerais, na Lei 8.625, a palavra renúncia? Não tem canto nenhum. Aí os senhores perguntam, e por que não tem? Porque o artigo 14 impõe como dever funcional. É dever funcional dos membros do Colégio de Procurador integrar o Conselho Superior do Ministério Público. É dever funcional. Somente procuradores. Se é dever funcional, não tem renúncia. Então, o ano passado, quando houve a eleição, e sempre as eleições têm acontecido, eu nunca renunciei. Porque eu sei que não tem. É meu dever funcional integrar o Conselho Superior do Ministério Público para que ele funcione e atenda como deve atender, não só de forma interna, mas de forma externa a todos os interessados. É assim, senhores. Então, vocês vão ver. Aguardei ser convocada quando o doutor Eulério foi aposentado. Aguardei. Esperei. Setembro, outubro hoje já são a segunda quinzena, e nenhuma convocação. Eu digo, poxa, nenhuma convocação? Como se eu me enquadro exatamente no retrato constitucional e no retrato estadual de legislação? Por que eu não sou convocada? Aí eu comecei a matutar, usando as palavras do Matu. Por quê? Por que não chega essa convocação? Aí descobri que havia uma decisão no Conselho Superior do Ministério Público, cuja decisão selecionava o membro para ser chamado.
selecionava. Quem é do órgão especial não pode, quem é isso não pode. Como é que pode selecionar? Se o órgão especial nada mais é do que um órgão que pertence ao Colégio de Procuradores de Justiça. Senhores colegas, eu pertenço ao Colégio de Procuradores de Justiça. E, por termos legais, por ser a mais antiga, uma das mais antigas, componho o órgão especial, que é um órgão do Colégio de Procuradores de Justiça. Então, o órgão especial jamais deve ser retirado de qualquer colocação, porque a obrigação é do Colégio de Procuradores de Justiça. Eu disse, assim não dá. Quer dizer que não tem convocação, não tem nada, ainda tem isso aí? Pois eu jurei. No dia que eu entrei no Ministério Público, há 35 anos atrás, cumpri exatamente a lei. O que fiz? Me autoconvoquei. É isso, eu estou aqui porque eu me autoconvoquei. Eu fiz um requerimento ao excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, doutor Plácido. Me autoconvoquei. Eu digo, sou eu, tenho que me autoconvocar. Eu estou no enquadramento legal, do artigo 14, do artigo 35, todos. E até nem renunciei para ainda essa forma aí atípica de renúncia. Eu não renunciei, não. Então, estou exatamente aí. Por que você não me chamou? Aí ele, não, por isso não. Ele colocou lá. No dia seguinte, que era uma segunda-feira, cheguei aqui e disse, não, foi para a relatora, a doutora Idelária. Eu digo, ai, meu Deus. Tudo bem. Fiz um requerimento conforme estabelece o nosso regimento interno, pedindo uma liminar para ela. Aí, fui até o gabinete da doutora Idelária e fui muito bem recebida. Eu disse, doutora, os motivos são esses os motivos legais. É o Conselho Superior que precisa funcionar de forma completa, é o Conselho Superior do Ministério Público que está necessitando do membro do Colégio de Procurador para compor. E eu, no momento, me enquadro nesse. Ela, como assim, Magnólia? Me ouviu com a elegância de sempre e a inteligência de sempre da nossa decana, me ouviu com muito carinho e disse, eu vou pensar, mas eu respondo a tempo. Eu digo, doutora, a senhora responda a tempo de eu falar no Colégio de Procurador? E ontem eu fui à sessão do Conselho Superior. Assisti, eu vi a demanda de serviço. Demanda de serviço, para mim, não é problema. Desde o dia que eu entrei aqui, que eu tenho demanda de serviço, quando estava em uma comarca sozinha, na época da máquina da datilografia. Demanda não é problema. Muito pelo contrário, estou aqui porque nós somos a solução dos problemas. O Ministério Público é a solução do Brasil e é o braço da Constituição Federal. E, às vezes, eu digo em sala de aula, é o chicote do povo na defesa da legislação. E não tem problema. Aí fui de novo na sala dela. Ela não estava. Perguntei ao assessor, ele disse, não se preocupe, porque ela virá e vai resolver. Eu pensava o seguinte, uma liminar não há na legislação o prazo. Ela poderia ter dito hoje, poderia ter dito amanhã, depois, no dia que ela quisesse, isso não tem problema. Só que eu estava falando, senhores, com a decana, com quem conhece a legislação do Ministério Público, com quem conhece o sufoco do Ministério Público, e que nunca esquece o orçamento do Ministério Público. Por isso, hoje, ela sugeriu estagiários advogados. E eu disse já, doutora Idelária, vou requerer aqui o meu estagiário, porque quem conhece o orçamento do Ministério Público, quem conhece o dinheirinho que tem dentro de casa, sabe que nós não podemos ter 3 assessores, 4 assessores, sabe que nós não podemos fazer uma cama de revisão e chamar colegas promotores de justiça que já estão aqui no pescoço de tanto serviço para integrar. Temos exemplos recentes do Nucrim, que chamava colegas e eles, a demanda era tanta que hoje nós dividimos no crime os cientes da sentença. Então, a gente tem que pensar. Eu digo, poxa, a decana realmente hoje, muito orgulho de integrar esse colégio de procuradores de justiça na presença da doutora Idelária. Muito me honra mesmo. É quem conhece a história, é quem tem a sensibilidade de, independente de qualquer que seja o procurador de justiça que ocupe esse cargo, ser Ministério Público de verdade. Ministério Público raiz. Certo? Eu parabenizo a senhora nesse discurso e até, por isso, eu lhe dou parabéns. Certo? Aplauso. Coisa que não se faz em discurso. Porque não é qualquer pessoa que tem o conhecimento e a sensibilidade da doutora Idelária. Não é qualquer pessoa que respeita tanto uma instituição como a doutora Idelária. Meus amigos,
Eu disse que era só 10 minutos até o fotógrafo chegar. E por isso eu nem escrevi nada. Só era, acho que já passou pelo menos 5 minutos e o fotógrafo já chegou. Pode tirar uma foto até da minha voz, porque isso sou eu exatamente. Porque faz a história. Aí vocês vão ver, o procurador-geral me convocou? Não. Eu me autoconvoquei. Eu tenho o dever funcional nas veias. Eu estava lá na associação, eu estou diante do corregedor. E eu chamo os senhores, não se deixe convocar, por qualquer que seja o procurador-geral. Participe da eleição do Conselho Superior do Ministério Público, porque se tiver só um participante, todos serão convocados. Porque se não tiver nenhum participante, todos serão convocados. Está na lei. E se você assim, eu não quero ser convocado porque eu renunciei, isso não vale nada diante do que não existe. Porque se você for para o Conselho Nacional do Ministério Público, ele diz, não, doutora, o Conselho tem que funcionar, até que somente vocês podem integrar, ele teve que convocar. Tá ok? Ah, mas eu renunciei. Sim, renunciei, mas você renunciou a quê? A participar da eleição. Porque a participar do Conselho Superior do Ministério Público é dever. E ninguém pode renunciar. Tá ok? Então, eu deixo essa mensagem para vocês, tá? De uma pessoa que gosta de brincar e que vai para o Conselho Superior do Ministério Público brincar, porque trabalhar para mim é brincar. E se eu tenho um problema, eu busco soluções. Meu muito obrigado. Sua Excelência está ali atendendo um telefonema, um assunto de interesse institucional, e vamos dar prosseguimento à sessão. Esse é o momento das comunicações do Procurador-Geral, não é? É o momento de comunicações de Vossas Excelências. Eu gostaria de iniciar aqui solicitando a Vossa Excelência um voto de congratulações aqui oral para o presidente da Associação Cearense do Ministério Público, que fez uma campanha no Dia das Crianças para que doássemos presentes, materiais. Infelizmente, não pudemos doar o que nós temos de melhor, que nossas orientações, caráter e dignidade a todas as crianças carentes do nosso país. E nós sabemos perfeitamente que só estamos enfrentando esse caos social, essa violência juvenil, urbana, esse descaso que nós temos hoje, que hoje eu ainda estou traumatizada pelo que aconteceu ontem. Há comentários assustadores de que aquele edifício sequer existe, não sei se é verdade. Então, tudo isso está acontecendo por falta de cuidados que nós tivemos, não é, com as nossas crianças e os nossos jovens. Então, Sua Excelência, um jovem, eu sempre digo que o Procurador-Geral é o nosso gestor maior, tem o dever e a obrigação de cumprir rigorosamente, obviamente, com as suas atribuições, às vezes as mais antipáticas. Porém, o presidente da associação é o jovem pai da instituição. E o senhor é tão jovem ainda para ter tanta sensibilidade social. Parabéns, viu? E também os meus colegas, fiquei encantada quando eu vi o acervo, né? Vossa Excelência conseguiu sensibilizar todos. Parece-me que foram todos receptivos à ideia. E o Ministério Público também, né? Nós sabemos que os nossos deveres sociais são os primeiros, bem paralelos à nossa cidadania. Então, registro. E também registro a solidariedade prestada pelo Procurador-Geral, inclusive questionada tecnicamente, muito bem, pelo doutor Léo, e bem explicada e bem respondida pelo Procurador-Geral. Esse é o Ministério Público do século XXI, esse é o Ministério Público que nós sempre sonhamos, estar do lado do povo, do nosso povo sofrido, né, e fragilizado num momento assustador em que nós estamos vivendo. Então, parabéns aos dois, é só isso que eu tenho a comentar. Parabenizo a Vossa Submeter a Vossa Excelência. Sim, todos concordam com o voto? Concordamos, evidentemente, né? Então, parabéns, doutora Idelária, também a decisão de Vossa Excelência, né? Pela percussiência, pelo tirocínio, pela competência que lhe são próprios, né? Agradeço. E agradeço a Deus nós termos essa decana também para nos orientar e nos dirigir. Quem sou? Estamos...
Doutor Plácido. Oi, doutora Luzanira, pois não. Inicialmente, meu bom dia a todos. Saudar os presentes na pessoa de Vossa Excelência. Obrigado. E eu pedi a palavra só porque tenho sessão no Tribunal de Justiça e como está só na hora das comunicações e eu não as tenho, eu gostaria de pedir a autorização de Vossa Excelência para me retirar, para que eu possa ir para casa. Pois não, Excelência. Trocar, para ir. Doutora Luzanira, deixa eu fazer logo, antes de Vossa Excelência se retirar, só um voto de pesar pelo falecimento da nossa colega doutora Sônia. Isso, pois não. Doutora Sônia Palácio, né, que faleceu nesse final de semana. Quando? No sábado. No sábado. A doutora Sônia vinha há 100 dias já doente, né? A doutora Magnólia esteve lá, doutor Alcides, outros colegas, né? E foi uma perda muito grande, muito significativa em face de quem era a doutora Sônia, né? Uma pessoa muito discreta, muito trabalhadora. Salvo engano, ela se aposentou na terceira entrância intermediária, não foi, doutor Salves? No Aracati. E eu, particularmente, tenho, né, um respeito, uma admiração, um carinho muito grande por ela, que foi quem me recebeu lá em Aracati, inclusive, e orientou onde eu aluguei a casa ao lado da doutora Sônia, convivemos juntos, os filhos conviveram junto, a Caterine, né? Enfim, uma perda que ela esteja agora intercedendo pelo nosso Ministério Público junto a Deus. Doutor, se eu me permite uma colocação, já que ela vai sair, só para avisar. Todos aprovam, né? Aprovamos. Só para avisar da missa. Sim, pois não, doutora Magnólia. A missa vai ser na igreja Otávio Bonfim, aquela igreja que fica próximo ao Bradesco da Bezerra de Menezes, vai ser às 18h30 do dia 18, que é sexta-feira. E eu coloco já o convite doutora Magnólia, no nosso grupo. Viu? Eu coloco no nosso grupo já o convite com o Santinho e vou divulgar a fotografia dela, tá certo? Tudo bem. Tá ótimo, na data que ela quis que eu divulgasse. Então, ela vai estar dentro do Santinho. Obrigado, doutora Magnólia. Posso me retirar, doutor Plácido? Pode sim, doutora Luzanira. Pois não. Muito eu agradeço a atenção de Vossa Excelência. Doutor Maurício, Vossa Excelência tem algum comunicado? Doutor Oscar? Pois não, doutor Oscar. Meus colegas, doutor Plácido, pois não, doutor colegas, eu queria manifestar também o meu voto de pesar com relação a esse desabamento, desmoronamento do edifício. Passei agora de manhã por lá, até porque tem uma prima minha dentre as vítimas, né? A Penha, que morava no segundo andar. Ô, doutor Oscar, receba nossa solidariedade aí. Ela é irmã do Benedito Bezerril, um advogado, meu primo. E mas ela está entre os desaparecidos ainda? Tá. Localizaram, mas não conseguiram tirar desde ontem e agora não dá mais sinais. Sim. Então há uma dúvida quanto à vida, né? Mas eu passei lá, há um sofrimento muito grande, mas de outro lado se vê uma manifestação de solidariedade que é confortante. Muitas pessoas, e tem crianças e idosos, então eu não sei, até pergunto, se o Ministério Público, de uma forma institucional, mandou alguém e está acompanhando isso. Já, doutor Oscar, no início da sessão a gente até fez esse comunicado aos colegas, inclusive matéria já no Jornal O Povo de hoje. Certo. Né, mas fique certo que nós estamos dando todo o acompanhamento possível dentro do âmbito institucional. Pode estar. Era esse comunicado e agradecer a todos vocês. O doutor Oscar receba a nossa solidariedade, pedimos nossas orações, pedir a Deus que sua familiar, né, esteja bem e que seja resgatada com vida, né, e todos que ainda estão desaparecidos. Doutora Vera? Doutora Sheila? Bom, exatamente, eu ia propor aos colegas um voto de solidariedade, porque a colega doutora Ildete também tem um casal de primos que está desaparecido, que morava nesse... doutora Sheila. Foi um voto de solidariedade, né, doutor Oscar? Para o doutor Oscar. Todos acompanham, né, colegas? Todos concordam, né? Sim. Desculpa, doutor Oscar, nem submeti a deliberação. E foi até um choque para a gente a informação que o senhor nos dá. E a doutora Ildete, que também está com 2 primos que moravam no prédio, que ainda constam na lista dos desaparecidos. E gostaria, pessoalmente, só de registrar uma felicitação ao colega Miguel Ângelo, porque um amigo do Tribunal de Justiça, um amigo desembargador, me noticiou elogiando a atuação do Ministério Público
que na pessoa do Dr. Miguel, nos feitos relacionados à investigação sobre condutas irregulares de magistrados. Para os colegas terem uma ideia, existiam 20 processos tramitando lá, e desses 20, 19 houve uma ação adequada de sanção, de reprimenda a esses magistrados, e desses 19, todos eles, a grande maioria, a expressiva maioria, foi acompanhada desde a investigação preliminar até a sustentação oral, participação de sessão, pelo Dr. Miguel Ângelo. E quando nós vemos muitos comentários sobre o corporativismo das instituições que não realizam as suas atuações, eu acho que esse registro e esse destaque, que eu própria não sabia, viu, doutor Miguel, parabéns, mas eu soube ontem, então gostaria de felicitá-lo por essa atuação, que é 99, quase 0,9% de, né, vamos dizer assim, de boa conduta e de boa atuação do Ministério Público. Só isso, senhor procurador. Parabéns ao doutor Miguel. E eu quero também fazer coro, já fiz ao doutor Miguel pessoalmente, mas aproveitar e dar publicidade também, parabenizar a doutora Sheila pela iniciativa e dizer que realmente nós temos um orgulho muito grande de ver o trabalho, não apenas do doutor Miguel, especificamente nesse tema do doutor Miguel Ângelo, mas de todas as colegas procuradoras e procuradores, enaltecendo e dignificando o nome do Ministério Público. Doutor Miguel, algumas sustentações orais que eu fiz com base no trabalho realizado, torna muito fácil o trabalho de qualquer colega que vai fazer a sustentação oral, no caso do procurador-geral, porque ele faz realmente uma análise muito minuciosa, cirúrgica da conduta infracional e, além de que, tem a coragem de já se manifestar pela pena que entende cabível. Eu acho isso traz um conforto, doutor Miguel, não apenas ao procurador-geral, como também aos desembargadores que já têm, pelo respeito ao doutor Miguel, a baliza do que será a sanção a ser aplicada. Então, eu faço coro às palavras da doutora Sheila em elogio ao trabalho extraordinário feito pelo doutor Miguel, e agora aproveito para elogiar também o trabalho da doutora Nádia, que vem também dando continuidade a esses feitos com muita maestria, com muita precisão, assim como o doutor Miguel fez. Doutora Magnólia, nossa conselheira. Sim. Não, nenhuma comunicação, era só da Sônia mesmo, e convidar os colegas para a missa, e agradecer aos colegas que estão presentes aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado, doutora Magnólia. Doutor Luiz Eduardo. Eu gostaria de começar solicitando uma moção de parabéns aos professores Júlio Lima Verde de Oliveira e Neusimar Gomes de Moraes, que vão ascender a uma cadeira no Instituto Ceará no dia 29 próximo deste mês. Todos concordam? Então, todos concordam. Instituto do Ceará, como componentes do Instituto do Ceará. Júlio Lima Verde e Neusimar Gomes de Moraes. Então, o colegiado aprova o voto de Vossa Excelência. Senhor procurador, bem, essa foi a parte satisfativa, mas eu não sei se Vossa Excelência tomou conhecimento de uma notícia sobre o deputado estadual Renato Rosendo. Ele entregou no Conselho Nacional de Justiça, em Brasília, um dossiê com a série de denúncias envolvendo o sistema prisional do Estado. Ele diz que até denúncia de tortura. Eu quero dizer a Vossa Excelência e também informar os colegas que ontem, por ocasião da sessão lá na primeira Câmara de Direito Público do nosso tribunal, um advogado fez a mesma coisa. E eu, quando ele terminou de falar, eu pedi licença ao presidente da Câmara e solicitei uma cópia do DVD ou do CD que que houve a gravação da manifestação do advogado, para que fosse enviada a Vossa Excelência. Eu sei que todos nós passamos por momentos de agonia e tristeza com os problemas policiais que tivemos diante das facções. Sei também que, numa situação dessa, é necessário que se tomem medidas fortes e enérgicas, mas que essas medidas fortes e enérgicas devem ser tomadas diante do padrão da lei.
E essa denúncia do deputado Renato Rosendo, como essa denúncia também do advogado que fez ontem lá na primeira Câmara de Direito Público, e ainda mais, a denúncia do dia 7 deste mês, houve uma reportagem, não sei se Vossa Excelência tomou conhecimento, no jornal O Povo, e que diz o que mudou nos presídios cearenses desde o início de 2019. Faz menção, narra que realmente o controle com referência aos nossos presos está mais efetivo. Esse controle se faz dentro do que sempre se esperava, que não existem mais os abusos de antigamente, mas também faz menção a que existem excessos. Então, eu comunico isso, Vossa Excelência, porque para não ficar havendo burburinho e para que não fiquem só dizendo a cantos miúdos. Eu tomei conhecimento, li no jornal, tomei conhecimento lá por ocasião, na sessão na Câmara, primeira Câmara de Direito Público, e trago ao conhecimento de Vossa Excelência e ao conhecimento dos colegas, para que, se houver necessidade, alguma medida seja tomada. É como comunica Vossa Excelência. Muito obrigado. De nada, doutor Eduardo, já fica o registro de Vossa Excelência, só lembrando, revisitando, que nós já declaramos algumas vezes aqui nesse colegiado, que toda e qualquer denúncia que nos chega, eu digo nos chega como instituição, até porque são atribuições dos promotores, principalmente da Corregedoria de Presídios, e o NUINC também foi destacado para isso, elas são cabalmente investigadas. Tivemos já reuniões com o presidente da OAB, o doutor Erinaldo, tivemos reuniões com a doutora Mariana Lobo, tivemos reunião com a Comissão de Direitos Humanos e Minorias do Governo Federal, com o Comitê de Anistia, enfim, fizemos já reunião aqui nesse plenário com todos esses atores e estamos acompanhando para e passo, né, tudo isso que Vossa Excelência está colocando. Doutor Plácido. Doutora Vera. Eu sei que passou o meu momento, mas eu lembrei de dar os parabéns à desembargadora doutora Iracema do Vale, que é uma das agraciadas ao recebimento da medalha da abolição. Medalha bem lembrado, doutora Vera. Obrigada. Todos concordam, né? Obrigado, doutora Vera, pela lembrança. Doutora Lúcia. Doutora Maria José. Doutora Vanja. Doutora Suzane. Sem comunicação, Excelência. Doutor José Wilson. Também sem comunicações. Doutor Firmino. Nenhuma comunicação. Doutora Vera. Doutor Alcides. Excelência, uma sugestão de voto de congratulação ao doutor Adonis Calu pela nova investidura. Sim, boa ideia, doutor. Muito boa iniciativa, todos concordam, né? Doutor Léo. É só uma ponderação. Eu não sei se todos sabem que agora, por ocasião dos atos de correição nas promotorias, os promotores devem enviar 7 ofícios, né, para prefeitura, presidente de Câmara dos Vereadores, presidente da Assembleia, presidente da OAB, então, assim, são 7 ofícios. E o que acontece? Além deles terem que mandar esses ofícios, eles têm que ir deixar esses ofícios. A gente sabe que é muito difícil assim, o trabalho de uma promotoria, principalmente às vésperas de uma correição, ter que se submeter assim, a ir deixar, porque nós não temos essa estrutura. Então, eu deixaria como sugestão, uma vez que existe uma pauta de correição, que a própria corregedoria pudesse oficiar a essas pessoas. A gente não recebe, às vezes, cancelamento, né, de conduta de advogado que veio da OAB, fulano, ciclano. Então, apresentar, a própria corregedoria apresentaria a pauta de correições, dizendo que serão feitas naquele... E não passar essa obrigação ao promotor de justiça. Porque eu sei que tem núcleos assim, do Ministério Público que ficaram tão assoberbados que os colegas se dividiram para um ia ao Paço Municipal, o outro ia
o comandante da polícia, o outro ia para não sei o quê, quer dizer, fica uma coisa meio difícil e é uma documentação que você tem que apresentar para dizer que, para dar ciência que vai ser a correição. Não estou criticando a comunicação, a publicidade da correição. Eu só estou pedindo, eu só estou dando uma sugestão, repensando aqui com o colegiado, se não poderia ser uma atribuição da própria corregedoria, mandando a pauta que é publicada com antecedência e dizendo essas promotorias e procuradorias serão correicionadas e não passar mais uma obrigação a um membro do Ministério Público e uma obrigação meramente administrativa, que não é nada jurídico. Então, era só isso, que quando eu soube que os colegas estão desesperados, até porque, também outra coisa que eu não sei se vocês sabem, o sistema está caindo muito. Até poste está caindo, parece brincadeira. Quero 2 postes do lado das promotorias criminais. Então, assim, além de toda a dificuldade de não poder trabalhar no nosso sistema MPSAG, que está em implementação, verdade, vai melhorar, verdade, espero, mas que atualmente os colegas têm. Ninguém consegue fazer um home office, ninguém consegue trabalhar em casa nesse sistema, é praticamente impossível, e até nas promotorias é muito difícil. Assim. Eu digo porque eu recebo esse feedback dos colegas. Eu acho que alguns de vocês já devem ter escutado isso. Então, é só dizer isso, que já que eles estão com tanto problema para trabalhar na área jurídica, que é botar seus processos em dia, que, por favor, que a área administrativa, uma vez que é tão difícil, que não sejam responsabilizados por envio desses ofícios que são meras comunicações de data para a realização, publicidade, que seja feito, promovido pela Corregedoria. A Corregedoria tem muito trabalho? Tem, com certeza. Não estou desmerecendo o trabalho da Corregedoria, mas que facilite a vida dos promotores com essa comunicação em conjunto de quando serão realizadas as correições. Isso aqui é uma reflexão. Obrigado, doutor Léo. Doutora Loraine. Doutor Miguel Ângelo. Comunicação eu não tenho, mas como o meu nome foi citado de surpresa pela doutora Sheila, eu quero agradecer o carinho da comunicação, minha colega, e também nossa professora, né? Foi também nossa professora Sim. na pós-graduação, né, Vanja? Não foi, Vanja? Doutora Sheila também foi nossa professora na pós-graduação. Mas eu queria só dividir essa honra que a doutora Sheila me atribuiu, que veio lá do tribunal, porque eu dei continuidade a um trabalho que já existia. E eu tive antecessores que também estão aqui e que me serviram de importantes exemplos. O Maurício, que está ali olhando para mim. Sim, o Zé Wilson, que é outro. O Eulério, que aposentou. Doutora Rosimeire Brasileiro, que trabalhava nisso. Doutora Luzanira Formiga, que trabalhou também. Processos que eu dei continuidade. Doutora Loraine, que está aqui também, que trabalhou e eu dei continuidade a processos. E eu tenho muito medo, doutora Suzane, doutora Vanja, eu tenho muito medo de esquecer o nome de alguém, doutor Alcides, mas, enfim, eu só queria dizer que, a despeito... A Magnólia está dizendo que eu esqueci do nome dela. Eu só queria dizer que, a despeito de eu ficar surpreso e alegre pelo reconhecimento do Tribunal de Justiça em razão do trabalho que foi realizado lá, porque havia uma necessidade, nós conversamos, doutor Zé Wilson, doutor Plácido, nós conversamos sobre aquela necessidade que era eminente, né? Estava sobrecarregado, mas eu queria dividir, sinceramente, com o Colégio de Procuradores, porque tem sido minha casa há 6 anos e meio e eu fui muito bem recebido aqui pelos colegas e hoje é onde eu me sinto mais confortável. Então, eu certamente esqueci o nome de alguém, mas eu peço perdão aos que eu esqueci o nome. Doutor Pedro Casimiro, acho que teve também, não? Eu confesso que eu não sei. Doutora Vanja já foi citada. A Vanja foi, inclusive eu tive de substituir a doutora Ângela estava lá, não? A doutora Ângela Tereza também esteve lá.
Por isso é que eu temo não citar o nome de todos, porque são muitos, mas são de absoluta importância, porque nós somos um colégio, né? A palavra é exatamente essa. Uma equipe, né? Sem dúvida, doutor Miguel. Equipe, exatamente. Parabéns pela lembrança. Doutor Osiete. Não tenho nenhuma. Doutora Ângela. Sem comunicação. Doutor Pedro. Não. Doutora Socorro. Doutora Rita, desculpa. Doutora, sem comunicação. Doutora Águida. Eu tenho só uma comunicação. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade e parabenizar todos os nossos colegas que são professores pela data do professor. Parabéns, batendo pau. É porque ontem, desculpe, eu também estava me lembrando disso. O dia de ontem foi tão traumático para todos nós, né? Que eu até registrei que estava assim, meio encabulada de dar parabéns. Mas são eles, vocês, doutor Oscar, doutora Sheila, doutor Luiz Eduardo, doutora Magnólia, que são os responsáveis por estarmos aqui, né? Depois dos nossos pais, não é isso? E, na verdade, todas as profissões é a mais importante, porque eles é que nos ensinam o que aprendemos. Todos estão de parabéns. Obrigada, doutora, procurador, por eu ter me dado essa oportunidade. Doutora Isabel. Senhor presidente, eu não tenho assim, é uma comunicação, mas eu vou só agradecer Vossa Excelência que eu tomei conhecimento de uma portaria que eu fui agraciada para representar o Centro Judiciário de Solução de Conflitos do 2º grau, lá no tribunal, né? Sim. Então, mais um encargo aqui para a minha pessoa, Asbador Tereza ficou muito feliz pois com a Vossa Excelência lá nos auxiliando nesse trabalho. Pois é. E eu agradeço muito, doutora Isabel. Mais um encargo. Aí eu queria aproveitar para registrar isso aqui, né? Porque eu não sabia que era assim para ficar todo o tempo, né? Eu pensava que era assim uma coisa... Uma armadilha. Foi uma armadilha mesmo, né? Aí eu queria assim só perguntar assim, porque eu fiquei muito feliz quando cheguei outro dia e tinha os retratos dos ex-procuradores tinham saído da parede. Aí eu digo, então já é para nossa mudança. Aí eu fiquei feliz, mas aí eu não obtive a resposta se efetivamente era para nossa mudança. Eu já ouvi tanta história. Posso ser impertinente em na verdade se é para nossa mudança? Na verdade, o exercício do cargo de procurador-geral ele é muito duro, pesado, mas ele é muito divertido também. Eu já ouvi tanta história da tirada desse quadro, e os quadros, colegas, não é nada mais, nada menos que nós fizemos a mudança de moldura dos quadros. E sim, doutora Isabel, também nós vamos fazer a mudança, mas a retirada agora foi para adequar a nova moldura de todos os... Não foi para caber o meu, não. Eu vi essa história também. Que era para tirar os velhos, viu? Se uma coisa que eu não me preocupo é com foto minha em parede, porque me lembra outra coisa. Eu ouvi dizer que era para tirar o retrato dos velhos. Velho é para estar em museu, que tal? Não foi para caber o meu de forma nenhuma, até porque ali... Servidor, eu acho que o Ministério Público não acaba comigo, né? Eu espero que não. Eu espero que não seja o fim do mundo. Eu espero que tenhamos mais aí 300, 500, 1000 procuradores gerais. Então ali vai ter que realmente estender e vai ser no novo prédio onde a gente vai contemplar. Sim, a resposta, doutor Plácido. Mas foi retirada para mudar a moldura. A nova sede. Doutor Plácido, em relação à nova sede. Ela quer saber se nós vamos nos mudar e já estamos nos preparando agora. Doutor Alcides, estamos trabalhando com muito afinco, né? Nós estamos agora numa reformulação do piso. Uma parte de projetos já foi toda finalizada, já foi até apresentada a Vossas Excelências, né? Os projetos. Uma boa parte já está sendo trabalhada, nós já fizemos licitações de me lembrei o nome? Aquela que é... Não, mas tem um nomezinho. Drywall, né? Dos drywall que vão ser... As divisórias, exatamente. Então, assim, estamos trabalhando o que podemos... Não temos ainda a mensuração do prazo X para a inauguração, né, doutor Alcides? Estamos trabalhando muito para que a gente consiga concluir, porque é o que eu já disse, não escondo de ninguém, as minhas vaidades estão nos feitos, nos trabalhos apresentados, como tive recentemente aí nessa posição honrosa
de presidente da associação, o doutor Aureliano hoje também exerce, e graças a Deus conseguimos deixar lá a sede campestre, trabalhamos muito para entregar a sede campestre, e estou trabalhando muito para entregar a nova sede. Mas aí tem uma parcela que não cabe a mim, cabe a Deus, então não sei se está nos planos dele, né, ou se vai ser em maio do ano que vem, não posso dizer a Vossa Excelência. O fato é que o prédio já é nosso, como todos já sabem, e é só uma questão de tempo, de pouco tempo, colegas, né? Porque lá não é construído do zero. O prédio já está lá, já está construído, o ato já foi assinado pelo governador, pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado, porque até isso eu ainda escuto, viu, nossa decana? É, porque isso é tudo enrolação, nós não vamos para aquele prédio. Então até esse tipo de comentário me chega, eu digo, não, mas não é possível. Será que até o governador, o presidente do Tribunal de Contas, todo mundo está participando de enfim. Uma encenação. Acaba sendo divertido. Né? Mas o fato das fotos foi mudança da moldura, só isso. Doutor Plácido, só um minutinho. Doutora Sheila. As molduras foram compradas para colocar as fotos dos ex-corregedores. E aí, para não ficar uma moldura diferente, faz parte trazer as imagens e as fotos, a galeria dos ex-corregedores é um dos produtos do memorial. E então foram solicitadas molduras para as fotos dos ex-corregedores, e elas são diferentes, porque são de outra época, das molduras dos procuradores. Então, para não ficar distinta, né, o setor resolveu mudar todas as molduras para ficar todos... De ouvidor também, né? E eu sugiro isso, que os ouvidores também. Ouvidor, corregedor, procurador e secretário executivo do DECOM e diretor da escola. Ótimo. Todos vão ter a mesma moldura padronizada. Todos aí, a doutora Sheila. Os corregedores, houve a necessidade deles saberem, pegarem as fotos, identificação dos nomes, os períodos. Né? Então, isso foi desse trabalho de resgate de memória que a gente forneceu para o setor. E aí foi só por isso. Obrigado, doutora Sheila. Doutora Ângela. Doutora Fátima Valente. Doutora Joísa. Tenho algumas comunicações. E a principal delas... Não. Mas leva um tempinho. Bom, a primeira delas que eu gostaria de dizer a vocês é que vocês estão num lugar de grande honra. Por que essa honra? Porque foi o próprio Deus que nomeou vocês. Vocês estão aqui com permissão dele, com delegação dele. Então, vocês são muito importantes para os céus. Glória a Deus. Nós todos. Glória a Deus mesmo. Amém. Amém. Outra coisa que eu gostaria de dizer a vocês é que me trouxe uma grande alegria saber a existência de pessoas tão interessantes aqui nesse colégio. Quando eu vim para cá, 1 ano e pouco, eu achava que a doutora Idelária era só uma procuradora elegante, arrumada, que sempre estava preparada e recebia a gente com muita atenção. E aqui eu vinha conhecer a pessoa preparada intelectualmente e com sabedoria para ser chamada de decana verdadeira. Então, eu gostaria de fazer essa menção da doutora Idelária sem querer agradá-la, mas já agradando com certeza. Obrigada. Outra pessoa surpreendente que eu já conhecia de muito tempo é a doutora Magnólia, a professora Magnólia. Ela, para mim, era sempre achava muito preparada, muito divertida, mas eu não tinha noção do sentimento do colegiado que ela tem, de unir as pessoas, de esclarecer as coisas que a lei nos permite, sem deixar que ninguém seja prejudicado. Ela tem esse dom de querer o melhor. Então, essa é uma das coisas que me surpreendeu muito. Doutora Magnólia, eu gosto muito de você, mas admiro a sua pessoa profissional.
Outra pessoa que me surpreendeu foi o doutor Wilson. O doutor José Wilson, corregedor, se apresentou de uma maneira muito decente e muito preocupada com o Ministério Público. Na última reunião agora das secretarias, das procuradorias criminais, ele levantou um problema muito sério, que é a questão da participação no Conselho. Eu já havia, inclusive, apresentado a renúncia, pensando o seguinte: é provável que eu nem vá ser convocada, porque a maioria dos colegas antigos deve querer, devem se apresentar, então, provavelmente eu sou mais nova, não vai nem precisar. E, para minha surpresa, o doutor Wilson fez aquela menção de que havia necessidade. Sim. E que havia também um número muito grande de renúncias. Eu fiquei preocupada porque, apesar de já ter completado em tempo de idade e tempo de profissão, eu já pensava que tem em janeiro uma possibilidade de uma aposentadoria. Mas, assim, eu não saí do leito de morte 2 vezes, pensei muito, para não fazer o que eu podia fazer aqui, pisando nesse chão. Então, eu repensei muito nesse dia que o doutor Wilson fez aquela menção. Eu agradeço muito pessoalmente. O senhor não sabe a extensão pessoal que teve aquelas suas palavras. E gostaria, eu acredito que eu vou ter que pedir a renúncia da renúncia para me apresentar, né? E outra coisa que eu gostaria também de dizer, que a doutora Magnólia fez esse esclarecimento sobre o artigo 14, me deixou mais à vontade ainda, né? E mais preocupada nessa tal renúncia. Realmente não existe, né? Não. Bom, outra coisa... Existe só na nossa lei. Pronto. Eu também gostaria de fazer uma menção à doutora Sônia Palácio. Ela foi secretária do meu colégio, do coleginho que eu estudei, São Mateus, né? Irmã da Ângela. E eu estudei lá e lamentei demais o falecimento da Sônia. Ela teve muitos problemas de saúde, que, inclusive, determinou a aposentadoria precoce dela, né? Bom, gostaria também de dizer a vocês que lamentei muito o caso do prédio lá, que caiu, e fiquei muito preocupada, porque vizinho ao meu prédio tem um prédio abandonado, que, inclusive, lá no meu prédio mora o secretário, doutor Mauro Benevides, filho. E nós temos um prédio vizinho que já está condenado. Eles queriam implodir, nós não deixamos, porque poderia afetar a estrutura do nosso prédio, mas o prédio tem sido invadido, tem sido marginais, tem sido casa de pombos lá, e nós já fizemos solicitações a vários órgãos. Agora eu me sinto mais à vontade para falar com essa turma todinha, inclusive a doutora Fátima, né? Sim. E nós vamos providenciar isso, porque é seríssimo o problema, ele pode cair a qualquer momento. Elina Andrade Furtado. E o pior, doutora Joísa, aconteceu o que aconteceu em São Paulo, né? Que comunidades pobres invadiram um prédio e o prédio caiu cheio de pessoas dentro. Pois crianças, mulheres, adultos. Mais perigoso ainda. Eles cercaram agora para o pessoal não entrar, mas, de qualquer jeito, eles já saquearam tudo que era possível. Sim. Então, se torna muito perigoso. E outra coisa que eu gostaria de fazer a menção é aos gabinetes. Doutor Plácido, o meu gabinete é do tamanho, se eu me perdoe, mas eu moro num prédio antigo. É do tamanho do meu banheiro. Então, eu gostaria muito de pedir a atenção do senhor, muito especial, sobre os nossos gabinetes, porque é bom a gente trabalhar com espaço, que a gente tem como colocar material e como ficar. E lá nós não temos, no meu gabinete não tem uma janela. Estamos em processo de mudança já, doutora. Bom, então eu gostaria só de lembrar outra. Estamos, não, daqui para... Então é isso. Posso que eu nem dizer daqui para quando, né? Que a doutora Isabel está me olhando ali, se eu disser uma data. Sim, bom. Mas eu espero que em breve, muito em breve, já estejamos nas nossas novas acomodações. Pronto, graças a Deus. E eu gostaria de dizer a vocês que
participar do Colégio de Procuradores, a cada dia eu tenho aprendido que é importante essa passagem na profissão do Ministério Público. E cada dia eu sinto a importância de cada um de nós, como pessoa e como profissional. E eu gostaria de dizer a vocês que eu sou muito grata estar aqui com vocês, com cada um de vocês. E que, embora haja algumas discordâncias de vez em quando, eu vejo que nós caminhamos para o mesmo fim. E isso é uma alegria muito grande. Muito obrigada. Obrigado, doutora Joyce. Muito obrigada. Excelência, antes de você, Excelência, encerrar, eu gostaria apenas de agradecer as palavras da doutora e dizer que eu vi recentemente, acredito que os senhores, uma entrevista que está aí pela internet, de uma especialista, uma médica especialista em cuidados paliativos em UTIs de hospitais. E ela disse que, dentre os arrependimentos das pessoas que estão na UTI já próximo da morte, um deles é não ter dito às pessoas o quanto elas são importantes para você, né? A gente, às vezes, não faz isso. E muitos deixam para ir para o velório. Eu prefiro que não tenha ninguém no meu velório, mas eu gosto, fico feliz de ver os colegas, a gente reconhecer o empenho dos colegas de serem melhores em alguma coisa e serem reconhecidos assim, de serem verbalizados para você se sentir estimulado a ser melhor. Muito obrigada à senhora e a todos. Obrigado, doutora Idelari. Obrigado, doutora Joísa, pelas palavras gentis e pelo presente que a senhora nos dá, nos comunicando que diga ao povo que fico, né? Que bom. Doutora Sônia. Só para registrar o meu atraso aqui na sessão, porque eu moro ali no entorno do desabamento do prédio, e que, por sinal, eu estou aqui muito abalada. Todos nós estamos. E lá tem uma dificuldade enorme do trânsito, porque muitas ruas estão interditadas. Aí me atrasei. Peço desculpas. Próxima vez eu prometo chegar no horário. Não era necessário. Então, assim, nós até já tinha feito o registro que o atraso de Vossa Excelência era por motivos absolutamente justificáveis. Doutor Aureliano. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores e senhoras conselheiros. Apenas aqui para reforçar mais uma vez o convite para o nosso 4º Congresso Estadual, que será realizado entre os dias 6 e 8 de novembro, lá no Centro de Eventos do Cariri. Após quase 10 anos, nós estamos resgatando esse importante evento. É um evento que muitos dos senhores e das senhoras chegaram a participar. Nós teremos uma grade bem diversificada, um evento que irá valorizar com certeza a atuação do Ministério Público. A abertura será com o ministro do STJ, Nefi Cordeiro. Ele falará um pouco sobre um tema palpitante, que é a colaboração premiada e Caminhos do Brasil. Nós teremos também palestras com nomes de referência e de peso no âmbito do cenário jurídico nacional. Rogério Sanches irá vir de São Paulo para falar sobre a nova lei de abuso de autoridade. Nós teremos também uma palestra com o Cristiano Chaves, que irá falar sobre a atuação na proteção às pessoas com deficiência, no âmbito do direito consumidor, com pratas da casa. Os associados, nossos associados, têm a inscrição isenta, gratuita. Nós iremos disponibilizar um ônibus também. Acabamos ontem, firmamos uma parceria com um novo hotel que tem lá em Juazeiro do Norte, com o Ibis, com descontos especiais. Teremos a abertura com a orquestra, teremos também o Fábio Carneirinho cantando o hino nacional com a sanfona e teremos um encerramento com o Valdones. Então será um evento muito rico e desde já deixar esse convite especial a todos os colegas do 2º grau. Muito obrigado. Senhor presidente, e o ônibus já está contratado? Eu vou precisar me retirar, excelência. Pois não, excelência. Porque a notícia que eu soube é que não ia ônibus, ia uma van. A gente vai fechar o ônibus de acordo com a quantidade de colegas. Então, assim, vai mantimento. Já está fechado. Bom, eu quero parabenizar o doutor Aureliano e a Associação Cearense do Ministério Público. Há muito que não realizávamos no Congresso do Cariri. E ele vem num momento muito oportuno, doutor Aureliano. Parabéns a Vossa Excelência, a todos que fazem a diretoria da associação. Estaremos lá, sem dúvida. Estou pensando até em agora
que nós soubemos que é o Valdones, deve convencer o doutor Zé Wilson a ficar no encerramento. Agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.